Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É bom ter vocês aqui. Hoje eu estou ao ar livre, na região de Massachusetts, onde eu vim fazer uma semana de oração na igreja de um amigo pastor, o pastor Marcos Seifert. E, bom, queria fazer um vídeo hoje em parceria com um outro amigo, pastor Michelson Borges. E eu vou fazer um Fala Sério Pastor com ele. Eu vou mandar uma pergunta, ele vai falar acerca do assunto, vai responder e eu também vou comentar acerca do tema. Então, nós vamos fazer esse vídeo juntos, eu e o pastor Michelson. Fica com a gente até o final, porque a gente vai falar sobre o sábado e a nova terra. Será que nós vamos guardar o sábado lá na nova terra? E aí? Fica com a gente até o final, sei que você vai gostar. Muito bem, eu vou lançar uma pergunta muito interessante, tem que ver com o sábado no período em que não existia mais pecado. Será que nós vamos continuar guardando o sábado? Será que vamos guardar o sábado lá no céu? O que você acha? Fala sério, pastor. Começa falando pra gente aí, pastor Michelson, acerca deste assunto. Olá, pastor Eleazar, tudo bem? Essa é uma pergunta realmente interessante, né? Será que o sábado continuará sendo guardado no céu? Mas a pergunta mais correta que deve ser feita é: o sábado será guardado na nova terra? Porque a informação que a Bíblia nos traz, que Isaías especificamente nos traz, é com relação à nova terra. Quando lemos ali o texto com atenção, vemos que é dito: os novos céus e a nova terra que eu hei de criar. Portanto, a descrição do texto está focalizando a vida na nova terra. Se nós recuarmos para a origem da humanidade, para o tempo da criação da vida neste planeta, veremos lá em Gênesis 2, de 1 a 3, que na primeira semana da criação, lá na criação, primeira semana de existência da vida aqui na Terra, Deus estabelece o sétimo dia, o sábado, como um dia de descanso. É dito no texto que Deus descansou, abençoou e santificou. Naturalmente que Shabat ali, antes do pecado, não tinha uma conotação de descanso físico por causa de um cansaço, mas sim de contemplação, de alguém que contempla aquilo que foi criado e se regozija naquilo, se alegra naquilo. Até porque Adão e Eva também não cansavam e também não estariam cansados porque haviam sido recém-criados na sexta-feira, no sexto dia da criação. Então, o sábado ele é estabelecido lá nas origens. E nós entendemos que a nova terra é a recriação. Deus vai restabelecer a paz, a harmonia. Em Apocalipse 21 é dito que ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas passaram. E eis que faço novas todas as coisas. Então, a nova terra é o paraíso restaurado. É Deus nos devolvendo o Éden. E se no Éden havia sábado, é óbvio que no novo Éden, na nova terra, também haverá o sábado. E é assim que o texto diz: de mês em mês e de semana em semana, aos sábados, de um sábado ao outro, virá toda pessoa adorar perante mim, diz o Senhor. Isso é na nova terra. Agora, no novo céu, aliás, no céu, durante o milênio, quando estivermos a bordo da Nova Jerusalém, aí estaremos viajando pelo universo e podemos apenas especular de que Deus, uma vez que tem estabelecido esse mandamento tão importante, esse dia de celebração, ele possa sim manter de alguma forma a contagem semanal do tempo ali mesmo, na Nova Jerusalém. Mas isso é pura especulação. O que temos na Bíblia
é a resposta para a pergunta: o sábado será guardado na nova terra? Até porque nós cremos que a terra continuará tendo seus ciclos, a sua rotação, a sua translação, a marcação de um tempo ali, ela permanece. É um planeta que orbita uma estrela, é um planeta que tem o seu giro planejado por Deus em minúcias, né? A Lua, a Terra, o Sol, os sistemas de contrapesos gravitacionais, tudo isso, né? Não tem por que deixar de existir. A grande diferença vai ser que Deus vai colocar aqui na Terra seu trono. E aqui passa a ser, então, novo céu e nova terra. Mas continua sendo o planeta. E, portanto, nós cremos, biblicamente, que o sábado continuará sendo parte desse ciclo semanal. E mais do que isso, né? Um dia de adoração ao Criador. Muito bem, o pastor Michelson Borges fez aí uma análise rápida, mas assim, muito precisa acerca deste assunto. Eu quero também contribuir um pouco mais, trazer talvez uma análise do texto hebraico com vocês. E o texto está em Isaías capítulo 66, os versos 22 e 23, que dizem assim: porque como os novos céus e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa de lua nova até uma outra, e desde um sábado até o outro, virá toda carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Como o pastor Michelson já colocou, talvez a melhor pergunta seria: será que na nova terra nós vamos guardar o sábado ainda? Isso porque nós, adventistas do sétimo dia, pautados pela Bíblia naturalmente, analisando os textos que dizem respeito à volta de Jesus, como ela será, e analisando o livro de Apocalipse, inclusive já gravamos sobre este assunto do milênio aqui no nosso canal, no Adventismo Decifrado, que foi uma série maravilhosa que fizemos em parceria com os pastores Michelson Borges, Adriano Cecílio e Sérgio Monteiro. Foi assim uma série muito boa e nós falamos sobre o milênio. Então veja, biblicamente, de forma resumida, biblicamente nós entendemos que Jesus Cristo voltará, levará os salvos para viver com ele, e os que estiverem mortos serão ressuscitados, porque o céu não é lugar de morto, o céu é lugar de gente viva, e Deus vai ressuscitar então os justos, que unir-se-ão com os justos que estão vivos, de acordo com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e o próprio Paulo vai dizer: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram, para estar com o Senhor nos ares, encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Os ímpios, a Bíblia nos dá conta de que eles permanecerão mortos, aqueles que estavam mortos, e os que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo, com o furor de sua boca, com a glória de Jesus Cristo, em Apocalipse no capítulo 6, e o finalzinho do capítulo diz que eles vão pedir aos montes e aos rochedos cair sobre nós e nos esconder da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Então os ímpios, eles vão morrer. Então nós teremos dois grupos, um grupo de mortos e um grupo de vivos. Os vivos no céu e os mortos aqui. E ali a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que haverá um período entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. E no capítulo 20 do livro de Apocalipse, diz assim no verso 5: mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então a gente entende que o período do milênio será um período em que passaremos lá no céu. E depois disso, o que acontecerá? O próprio livro de Apocalipse diz o que acontece, né? João, ele vê a cidade santa descer. Ele diz: eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu marido. Então a Bíblia deixa muito claro como que as coisas vão suceder. E Deus vai criar, refazer. É por isso que no livro de Isaías, conforme nós começamos a nossa leitura, o próprio Deus nos diz: porque como os novos céus e nova terra que eu hei de fazer. Então Deus vai recriar esta terra. Deus vai restaurar aquilo que foi perdido ali no Éden. O capítulo 65 do livro de Isaías igualmente trabalha essa questão no verso 17. Diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, essa teologia de que Deus vai recriar todas as coisas, ela é bíblica.
e nós acreditamos que passaremos a eternidade em um novo lar, naquele que foi perdido pelos nossos primeiros pais, que será então restaurado. Muito bem, entendendo isso, a pergunta que nós fazemos é: o sábado da lei de Deus permanecerá sendo um dia de adoração, um dia a ser observado nesta nova terra? O pastor Michelson Borges já fez aí uma belíssima apresentação, mostrando que, assim como Deus criou todas as coisas perfeitas, se Ele há de restaurar as coisas para serem como eram, naturalmente que o sábado permanecerá, porque ele era um elemento que existia bem antes do pecado existir. A propósito, as pessoas que dizem os adventistas guardam o sábado por causa da lei de Moisés, estão distantes da verdade. Primeiro, que a lei não era de Moisés, era de Deus. Segundo, que o sábado não foi dado na lei de Moisés. O sábado, nós temos muitas evidências do sábado antes dos 10 mandamentos serem escritos na pedra. Inclusive no próprio livro de Êxodo, capítulo 16, Deus, quando vai derramar o maná, ele já diz: olha, vou derramar durante 6 dias da semana, agora no sábado não saia para colher o maná, porque não vai ter. O sábado é um dia especial. Quer dizer, nem tinha escrito ainda. O povo poderia perguntar assim: mas de onde que vem essa ideia de sábado? Como assim? Não sabemos de nada disso. Calma, ainda vou escrever na pedra. Não precisou, o povo já sabia. Agora, naturalmente que como escravos no Egito, 400 anos eles perderam, porque escravo não tem vontade. Então Deus precisou reeducar o povo, inclusive escrevendo na pedra, para que o povo não se esquecesse. Muito bem. Tratando especificamente deste verso, nós percebemos que Isaías capítulo 65 e 66, ele tem um tom escatológico. Nós temos aqui uma profecia que nós conhecemos como são profecias clássicas, e elas têm algumas características. Eu vou falar de duas visões assim teológicas diferentes, mas que tem, vamos dizer assim, um viés parecido. Alguns acreditam que a profecia ela foi dada com um duplo significado, um duplo sentido, e que este duplo sentido teria uma aplicação para Israel e uma aplicação para o futuro, para o novo céu, a nova terra. Então, parte da profecia você vai encontrar sendo aplicada a Israel e parte dela sendo aplicada à nova terra, ao novo céu. Outros entendem que não. Há uma outra vertente teológica que acredita que estas profecias elas foram dadas primordialmente para Israel, se Israel cumprisse as prescrições divinas, e uma vez que Israel não cumprisse, parte daquela profecia era projetada para um futuro, ela ganharia uma segunda aplicação no novo céu e na nova terra. Então, por exemplo, capítulo 65, versos 17, como eu li: eis que crio novos céus e nova terra, não haverá lembranças de coisas passadas. E no verso 20 diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias e nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá com 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Aí você diz: ué, mas está falando do novo céu e da nova terra, Deus criando o novo céu e a nova terra, mas vai haver morte? E quem morrer novo vai morrer com 100 anos? Não faz sentido. E aí a gente lê o verso 21, edificarão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão seu fruto. E diz que o verso 25, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Não fará mal algum no meu santo monte, diz o Senhor. Então você percebe que tem elementos claramente que não podem ser aplicados a uma realidade pós-pecado celestial, onde não haverá morte, nem tristeza, nem envelhecimento, enfim. E aí alguns entendem que, de fato, essa profecia ela tinha uma aplicação para Israel. E uma vez que Israel não cumprisse as prescrições divinas, porque era interesse de Deus que isso se realizasse aqui na terra, essa profecia, ela então é projetada para o futuro, e naturalmente que os elementos que correspondem a aspectos temporais e que envolvem o pecado estariam de fora desta profecia. O mesmo se aplica ao capítulo 66, quando fala do sábado, tá? E a gente vai chegar lá. Como falei antes, existe uma outra vertente, entretanto, que acredita que estes versos que eu li, eles têm dupla aplicação, algo que era direcionado para Israel e parte da profecia já era aplicada ao final da história, a um novo céu e uma nova terra. O pastor Sérgio Monteiro, por exemplo, ele é adepto desta visão teológica de que a profecia não era condicional à aceitação de Israel, às prescrições divinas ou não. A profecia já tinha sido determinada e com uma dupla aplicação. Muito bem, essa característica também pode ser notada em Mateus capítulo 24, quando você nota
claramente que alguns aspectos que Cristo menciona ali são aplicados, são cumpridos por ocasião da destruição de Jerusalém no ano 70, bem como parte daquilo que Cristo fala só teria sua aplicação no final da história deste mundo, quando Cristo estivesse próximo de voltar. Entendendo o contexto de Isaías 65, vamos voltar para Isaías 66, onde diz: porque como crio novos céus e nova terra. E por que eu voltei em Isaías 65? Porque nós percebemos um vínculo linguístico entre o capítulo 66 e o verso 22 e o capítulo 65, verso 17. Parece tratar-se do mesmo assunto. Conquanto alguém possa até dizer assim: você não pode tirar o texto do seu contexto, porque no seu contexto está falando de Israel e tal. Nós entendemos que existe dentro destes capítulos, nessas partes em que eu li aqui dos novos céus e nova terra, nós percebemos claramente que ela tem um viés escatológico, uma aplicação escatológica. Essas implicações escatológicas, elas estão presentes no texto quando nós lemos exatamente essa parte introdutória que diz: porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer, e o verso 17 do capítulo 65, porque eis que crio novos céus e nova terra. Então você percebe, mesmo estando em capítulos diferentes, fazem parte de um contexto similar e são partes que dizem respeito a uma escatologia, algo que está referindo-se ao futuro, ok? E aí então no capítulo 66 e o verso 22, nesses novos céus e nova terra que eu hei de fazer, que estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova até outra, e de um sábado até o outro? Se você ler o verso seguinte, o verso 24 diz: sairão e verão corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim. Alguns entendem que seria depois do milênio, não é? Quando Deus destruísse os ímpios. Outros dizem: não, isso aqui era uma aplicação de fato a Jerusalém, quando Deus destruísse os seus inimigos. Mas o fato é que esta parte aqui, onde fala de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, esta parte tem uma aplicação futura. Agora note bem, algumas pessoas entendem que esse verso aqui não está necessariamente falando que no sábado nós vamos adorar a Deus, mas durante toda a semana, porque alguns dizem assim: o texto está falando de um sábado a outro sábado. Ou seja, não é no sábado, mas do início da semana até o final da semana nós vamos estar diante do Senhor. Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Eu tenho aqui em minha frente o texto hebraico que eu gostaria de ler para vocês. E o texto hebraico diz assim: verraiá, e acontecerá, e será, não é? É a expressão, o verbo ser aqui, não é? Ser, estar, enfim. E acontecerá, ou e será, que... Aí vem assim, me dê, que significa desde Rodesh. Rodesh significa uma lua nova que acabou de nascer. Desde uma lua nova, Behadsho, até uma outra lua nova. Umide, e desde um Shabat, Beshabatô, em um sábado. Então você tem aqui uma expressão muito interessante. De uma lua nova em uma lua nova, seria essa uma tradução mais precisa. De uma lua nova em uma lua nova, e de um sábado em um sábado. Inclusive, há algumas versões bíblicas que traduzem, principalmente versões católicas. De maneira muito interessante, as versões bíblicas católicas, elas procuram seguir bem assim à risca a ideia do original, dos originais da Bíblia, né? A versão, por exemplo, de Jerusalém tem uma tradução muito boa. Naturalmente nós não aceitamos os livros apócrifos, mas em questão de tradução, tem traduções assim excelentes. E eu quero ler algumas versões, versões da Bíblia que traduzem esse texto de maneira assim mais precisa e parecido com o original. E olha o que diz. Você está acompanhando aí na tela, quando diz assim: e assim, cada mês a lua nova, e cada semana aos sábados, todos virão prostrar-se diante de mim, diz o Senhor. A outra passagem diz assim: e de uma lua nova, em lua nova, de um sábado, em sábado, toda a carne virá adorar na minha presença, diz o Senhor, diz Yahvé. Olha essa outra versão. De
lua nova em lua nova, de sábado em sábado, todos os mortais virão prostrar-se diante da minha presença, diz o Senhor. E olha essa outra. Portanto, todos os meses, no novilúnio, ou seja, numa lua nova, e todas as semanas no sábado, toda a carne virá prostrar-se diante de mim, diz o Senhor. Estas são versões bíblicas que se aproximam bastante do original hebraico. Então, a ideia que o texto está transmitindo não é que você vai desde um até o outro, mas a cada sábado estar na presença do Senhor. Que coisa interessante. E como analisamos, esse texto é um texto com implicações escatológicas. Esse texto demonstra que, sim, no novo céu e na nova terra que Deus há de fazer, em que habita a justiça, em que o pecado não mais existirá, em que todas as coisas serão renovadas, o sábado permanecerá como um lembrete de que o nosso Deus é um Deus criador. Todas as coisas serão restauradas e o sábado continuará sendo o dia do Senhor na eternidade. Isso é fantástico, isso alegra o meu coração, isso mostra que nós, adventistas do sétimo dia, não estamos equivocados quando observamos este dia sagrado, porque entendemos que não somente neste mundo de pecado, mas no mundo por vir, quando Deus restaurar todas as coisas, ainda assim estaremos guardando os mandamentos do Senhor, incluindo o sábado. Se alguém porventura disser para você, não, esse negócio de sábado não existe na eternidade, não existe lá no céu, não existe nessa nova terra, porque quando nós falamos do céu, a gente está falando da eternidade, que vamos viver aqui, este lugar será um paraíso, esta terra será renovada, né? E eu não sei se vamos guardar o sábado ou não. Bom, biblicamente eu sei, nós vamos continuar guardando o sábado. Biblicamente, analisando exegeticamente esta passagem, claro, aqui a gente fez de uma maneira até curta, mas se você fizer uma análise bem detida dessas passagens que eu li, de Isaías 65 e 66, você vai observar que sim, o sábado ele permanecerá como um lembrete de que o nosso Deus é um Deus criador por toda a eternidade. E como disse o pastor Michelson, conquanto não possamos assim precisar durante o milênio em que passaremos lá na eternidade, lá no céu, se o nosso Deus tão poderoso, que criou o sábado na criação deste mundo, que estabeleceu esse dia para nós, num mundo sem pecado e num mundo ainda em pecado, e prometendo que depois que o pecado for erradicado e nós estivermos diante da face do Senhor, esse dia continuará sendo um dia a ser observado. Eu acredito que sim, no milênio, quando passarmos ali na presença do Senhor, eu acredito que toda a carne continuará adorando ao Senhor neste dia sagrado. E eu quero convidar você a aceitar ao Senhor Jesus Cristo, a aceitar a sua graça, porque ninguém é salvo por guardar sábado, ninguém será salvo porque guarda mandamento. Eles são resultados da salvação que nós já recebemos. Por isso eu quero convidar você a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, como Senhor de sua vida. E sendo salvo em Cristo Jesus, você vai obedecê-lo aqui nesta terra para viver a eternidade com Ele. Jesus disse em João capítulo 14, o verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Observar os mandamentos de Deus sempre será uma resposta de amor, não um caminho para receber a salvação, não é algo para que eu tenha méritos com Deus, algo para que eu faça para que ganhe pontos com Deus e assim, agora eu estou salvo. Não, mas é sempre uma resposta de amor àquilo que Cristo já fez por mim. Eu guardo o sábado porque amo a Cristo. Eu não adoro imagens porque amo a Cristo. Eu honro meu pai e minha mãe porque amo a Cristo. Eu não mato porque amo a Cristo, não para ser salvo. Por que eu guardo o sábado? Porque eu amo a Cristo. Que Deus abençoe você. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.